Dentro da homilética, como nós falamos, tanto como arte de pregar, como também preparando o expositor, o pregador, o orador, para transmitir a pregação, o sermão, o discurso, nós temos dentro da homilética os tipos de sermão que você pode usar para fazer uso da exposição bíblica. Nós vamos começar com um sermão mais, entre aspas, simples e o mais fácil de aprender. Comparado aos outros tipos de sermãos que temos, nós vamos trabalhar apenas os 3 mais conhecidos. Existem muitos, mas nós vamos trabalhar o sermão temático, expositivo e textual. E nós vamos iniciar com o sermão temático. O sermão temático, ele parte de um tema e usa vários textos. Nós temos um exemplo aqui, vamos lá, de um tema, a soberba. Aí você tem como base Provérbios capítulo 16 e o versículo 18. O sermão temático é aquele que parte de um tema doutrinário ou espiritual e organiza sua estrutura a partir de vários textos bíblicos que sustentam essa verdade. Ele não nasce de um único texto, mas de uma doutrina bíblica sistematizada. Então você pode pegar um tema específico e usar vários versículos, vários textos que falem sobre aquele tema que você escolheu. Por isso, o sermão temático ele acaba sendo mais simples e mais tranquilo de você aprender no início da sua caminhada. Então, basicamente, esse é o sermão temático. A estrutura do sermão temático, nós temos primeiro o tema, que você precisa ser bíblico, ele precisa ser doutrinário, relevante e ele precisa ser claro. Entenda que o tema que você vai escolher para o seu sermão temático, ele precisa ser bíblico, doutrinário, relevante e claro. Dentro disso, nós temos as divisões que explicam o tema. Você já escolheu o tema da sua pregação e agora você precisa fazer ali as divisões que explicam o tema escolhido por você. Por exemplo, nós colocamos aqui um tema, a soberania de Deus. E aí você tem o primeiro tópico, Deus governa a criação. E aí você tem como base o Salmo de número 103 e o verso 19. Segundo tópico, você tem Deus governa a história. Aí a base bíblica, Daniel capítulo 4, versículo 35. Terceiro tópico, Deus governa a salvação. E aí você tem Romanos capítulo 8, do versículo 29 ao versículo 30. Basicamente, essa aqui é a divisão do sermão temático. Você vai trabalhar o tema escolhido e sem esquecer que o tema ele tem que ser bíblico, tá? Tem que ter base bíblica. E aí você tem mais ou menos a divisão do sermão temático. Em resumo, o sermão temático é aquele em que um tema bíblico é escolhido e desenvolvido através de vários textos da Bíblia. Ou seja, o tema é o centro da mensagem. Não se limita a um único texto, mas usa vários textos para sustentar a ideia central. Nós temos uma definição aqui acadêmica por W. Robson, e ele vai dizer o seguinte: o sermão temático organiza ideias bíblicas ao redor de um assunto específico, sustentando por diferentes passagens das Escrituras. Um sermão temático possui 5 características fundamentais. Primeiro, ele parte de um tema. Exemplo, você pode ter aqui vários exemplos aqui de tema, por exemplo, fé, graça, salvação, arrependimento, santidade, Espírito Santo. Você pode usar vários temas. Segundo, usa vários textos bíblicos. Vamos dar um exemplo aqui de um tema, salvação. E aí você pode usar João 3,16, Efésios 2, versículo 8, Romanos capítulo 10 e o versículo 9. Você tem liberdade de usar vários textos que falem a respeito daquele tema. Terceiro, possui uma divisão lógica, normalmente de 2 a 4 pontos
principais. Não esqueça disso. Em quarto lugar, o sermão temático, como a gente falou aqui um pouco sobre as definições, né? E nós não podemos esquecer também do quarto ponto, que é o sermão temático. Ele precisa ser didático, muito usado em ensino, conferências, seminários e aulas teológicas. Normalmente, cultos de doutrina, culto de ensino, é usado justamente o sermão temático por causa da sua divisão e da sua organização dentro de um tema específico. O pastor, o líder, ele pode escolher um tema específico e tratar ali com vários textos bíblicos. Esse, assim, é o sermão temático.